Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em João 9. Nós vamos estar lendo alguns versículos. A palavra fala assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra com a saliva e fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Os irmãos podeis assentar, nós vamos ficar até aqui. Esse versículo número 7, ele muito me tocou hoje, quando eu estava lendo a palavra pela manhã. Ele já estava até riscado, de fato ele já está riscado dentro da minha palavra, dentro da palavra do Senhor na minha Bíblia, que fala assim: vai e lava-te ao tanque de Siloé. O Senhor me foi trazendo quando o Senhor fez o tabernáculo. A palavra ela vai nos falar, lá em Êxodo 30, que era posto, no tabernáculo foi posto uma bacia de bronze, que era necessário que os sacerdotes, que as pessoas passassem, que os sacerdotes passassem por aquela bacia e se lavasse as suas mãos e os seus pés. E a palavra vai nos falar que aquele sacerdote, ele, ao lavar, era bem interessante, porque uma bacia de bronze, qualquer água reflete o nosso rosto. Qualquer lugar aonde nós estivermos, se a gente for lavar a nossa mão, se for um tanque, vai refletir o nosso rosto. E o Senhor, ele falava muito ao meu coração sobre realmente, se nós queremos abrir a nossa visão, nós devemos olhar para nós mesmos. Às vezes nós estamos preocupados, em olhar para o outro, olhar para aquele que, olha, está andando tateando, mas o Senhor, ele fala para mim: Cremilda, se tu queres que a tua visão ela seja aberta por completa, olha para dentro de você mesmo, porque nós dentro de nós mesmos, e eu vou deixar uma palavra muito prática nessa noite, nós dentro de nós mesmos, nós temos algumas mazelazinhas, Às vezes nós temos um ciúme, às vezes nós podemos ter uma inveja. E é preciso que eu e você, nós possamos pegar e realmente lavar as nossas mãos nesse tanque, como Jesus mandou o cego. Jesus podia ter curado o cego, fez lodo, podia ter curado o cego instantaneamente? Poderia. Mas o Senhor falava comigo: eu enviei ele para que ele olhasse a ele mesmo primeiro. É bem interessante que quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos pedindo ao Senhor: Senhor, isso aqui dentro de mim está muito ruim. Isso aqui necessita ser tirado. E toda vez que a gente faz isso com o Senhor, Ele vai arrumar de alguma forma para tirar. Quer seja o nosso medo, como hoje já foi falado, quer seja a nossa vontade própria, quer seja qualquer coisa que está impedindo da gente, das nossas vistas, ser aberta. Quando a gente fala de visão aberta, a gente logo pensa o quê? Porque nós queremos ver os anjos, nós queremos ver o mundo espiritual. Mas o Senhor, Ele toca muito ao meu coração, que a minha visão ela tem que estar aberta, para que eu possa crescer na presença dEle primeiramente. E a Bíblia vai nos falar que teve um homem,
A Bíblia nos conta sobre Zaqueu. Eu vou deixar algumas passagens, e a Bíblia vai falar em Lucas 19, 8, que fala assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. A Bíblia vai falar que Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar, subiu numa figueira brava, e Jesus falou assim: olha, desce Zaqueu, porque hoje me convém entrar na sua casa. Eu acredito que Zaqueu, mesmo na hora que ele subiu naquela figueira brava, ele falou assim: Senhor, eu preciso restituir algumas coisas na minha vida. E só o Senhor pode fazer isso. Aí Jesus fala assim: hoje convém eu entrar dentro da tua casa. Será que nós estamos tentando reconstituir algumas coisas dentro da nossa vida, para que o Senhor Jesus tenha o prazer de entrar na nossa vida, fazer uma morada eterna dentro da gente? Eu acho que isso é visão aberta. É a gente caminhar com Ele de manhã, mas na hora do almoço Ele está ali com a gente. Aí chega na hora da tarde, Ele está ali com a gente. Aí chega na hora da noite, Ele está ali com a gente. E chega de madrugada, Ele nos visita novamente. A gente precisa ter isso na nossa vida, se a gente quer ter visão aberta. Quanto mais nós caminhamos com Ele, mais os nossos olhos espirituais vão estar abertos, com certeza. Com certeza isso vai acontecer. A Bíblia vai nos falar que esse cego que Jesus curou, Jesus ele fez lama. Ele pegou o pó. E é bem interessante que o Senhor, Ele me trazia da forma que Deus fez o homem. A Bíblia vai falar que o homem foi feito da onde? Do pó da terra. E Jesus, Ele não usou outro artifício. Ele falou assim: olha, o teu problema, a tua visão foi cortada ali, no jardim do Éden, e eu preciso retornar ela para você. Esse é o nosso Deus que teve tanto amor para retornar a nossa junção a Ele, para nos retornar a Ele. Um dia também, o Senhor Jesus, Ele passou na minha vista um pouquinho de lama, porque nós tínhamos os nossos olhos totalmente cegos para Ele. Nós éramos inimigos dEle. Mas aí o que Ele fez? Ele pegou lama, cuspiu na lama e falou assim: agora eu vou passar nos teus olhos. Mas o Senhor quer um pouquinho mais. Ele quer que a gente também vá ao tanque de Siloé e se lave. Ele quer que nós mesmos vamos, sabe, quando a gente vai começando a achar os nossos problemas, vai começando a falar assim: puxa vida, isso aqui apareceu aqui em mim. Já viu quando, de repente, eu moro em sítio e, de repente, tem uns mosquitinhos que a gente nem chega a ver, sabe? Tem uns bichinhos que a gente não consegue ver, mas eles mordem e dói. Mas o Senhor, Ele quer abrir a nossa visão para que nós possamos ver o que está nos ferindo. O que está nos ferindo? Aí, quando eu sento, que eu já sei que, às vezes, perto da mesa eles estão lá, sabe o que eu faço? Passo um repelentezinho, porque eu não quero que ele me morda. E assim é a nossa vida também com Cristo. Nós devemos olhar o que está fazendo dano dentro da nossa vida, para que Ele possa crescer em nós. Eu e o irmão Rubens, eu vou deixar esse testemunho, porque eu acho que é muito interessante. A pastora Fátima leu, e aquele Geazi estava com muito medo. De repente, ele viu um grande exército, e ele falou assim: só está eu e o profeta aqui, e agora? E agora? E é bem interessante que, às vezes, nós também sentimos esse medo. Eu não sei vocês, mas eu tinha o medo que o Senhor armou um jeito para curar ele. E eu falava com o Senhor: Senhor, eu tenho medo de subir nesse lugar. Tem uma cidade, tem um bairro dentro de Nova Friburgo, que eu tenho muito medo.
E eu vou falar que até que eu tinha muito medo de subir. Você, para subir, você tem que abaixar os teus vidros. Chegar numa certa altura, você tem que desligar os teus faróis. Não é coisa tão simples. Os caras estão ali armados, tem tiroteio. Então, não é algo tão simples para a gente falar assim, nós vamos subir ali de qualquer forma. E todo esse tempo que eu estou dentro do Brasil, eu nunca subi ali. Eu sempre tive medo daquele lugar. Aquele lugar me trazia pânico. Me trazia pânico. E há pouco tempo, há uns 15 dias atrás, teve um irmão que congregava com a gente, dentro da tarde da bênção. E esse irmão chamou o irmão do meu esposo e falou assim, olha, eu gostaria muito que você fosse, marcou o dia, nessa quinta-feira, lá você vai para louvar ao Senhor. Mas eu quero que a tua esposa também vá para pregar a palavra do Senhor. E ele falou, ele arrumou o carro, ele falou assim, olha, o irmão que vai levar vocês é o irmão, mas vocês não falam com ele, porque eu estou fazendo uma surpresa para ele. Eu vou dar o culto em ação de graça pelo aniversário dele. Um irmão muito querido que ele tinha. E esse irmão, ele marcou para a gente lá em cima. 2 dias depois, aquele irmão infartou. Ele infartou, simplesmente infartou. Ele ficou 20 minutos morto. Os médicos ressuscitaram ele, botaram ele dentro de aparelhos. E, de repente, no dia que eu estava subindo ali com o irmão, e aquele irmão ainda mandou um áudio para o meu esposo ainda, sabe? Sabe o que Deus faz, sabe? Eu fiquei depois olhando e falei assim, meu Deus, como é que o Senhor agiu para curar a mim, o meu medo? Porque era eu que tinha medo. E aquele irmão ainda mandou um áudio para o meu esposo, quando ele falou assim, nós vamos, antes dele infartar, ele falou assim, irmão Rubens, eu sei que Deus vai operar milagre nesse dia. Olha, e eu falei com meu esposo, falei assim, por honra a ele, nós não podemos deixar de ir. Sabe quando você se sente em dívida com alguém? Eu me senti em dívida com aquele irmão. Deus me colocou esse sentimento dentro do meu coração, porque Deus queria me curar. E nós subimos. No dia que nós subimos, o irmão estava sendo enterrado. O irmão partiu para o Senhor. Mas qual é o mais lindo da história? A intimidade que esse irmão tinha com Deus. Ele, dias antes dele infartar, ele olhou para a esposa dele e falou assim, olha, meu amor, está aqui uma reserva que eu tenho, que eu fiz para a gente, de uma hora de muita necessidade. Está aqui todos os meus documentos. Está aqui o meu instrumento, está aqui. Ele tinha vários violões, tinha caixa de som. Ele falou assim, olha, a caixa de som eu já estou ofertando para tal pessoa. O violão eu quero ofertar para fulano de tal, esse violão para fulano de tal. Ou seja, ele ofertou tudo em vida. E ele falou com a esposa dele assim, o Senhor falou que vai me recolher, mas eu não sei o dia nem a hora. Mas eu quero deixar a minha casa preparada. Que nós possamos ter essa intimidade. E Deus ainda usa aquela pessoa para me levar ali em cima. E quando de repente eu subi, eu falei assim, agora eu estou aqui em cima. Eu ainda chamei uma irmã da igreja e falei assim, nos acompanha. Não é porque eu queria que a irmã de repente fosse comigo, era porque eu estava tão assustada de subir, tipo assim, olha, eu preciso de alguém mais no carro, atrás, junto comigo. Eu estava tão assustada de subir. Porém, quando eu cheguei ali em cima, aquilo foi libertador para minha alma. O Senhor tirou todo o medo que eu tinha daquele lugar, todo o pavor que eu tinha daquele lugar. E eu trouxe a palavra. E quando eu saí da igreja, parecia que eu estava num lugar tranquilo, calmo. Ainda da frente da igreja, ainda paramos e conversamos. É só Deus que faz isso.
É só Deus que pega, tira essas escamas dos nossos olhos. É só Ele que tem esse poder para trabalhar dentro do meu coração e dentro do teu coração. Aí é por isso que nós realmente, nós somos pessoas que precisamos que Ele tire as escamas dos nossos olhos. Nós vamos ver, nós vamos ter algo especial. Porque quanto mais a gente busca Ele, mais visão aberta de fato nós temos. Às vezes, a visão que Deus me dá é diferente da visão que Deus dá para a pastora Ana. Às vezes é diferente da visão que Deus dá para uma criança. Mas nós teremos visão aberta se nós buscarmos Ele intensamente. O que faz eu e você termos visão aberta é a gente realmente colocar Ele em prioridade na nossa vida. Outra pessoa que a gente pode falar, que eu acho muito interessante, foi a vida de Saulo. A Bíblia fala que Saulo, quando se encontra com o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele tem é o quê? É uma cegueira. Mas aí tinha um outro homem, Ananias, e quando Deus manda ele, vai e ora por Saulo, porque este é um vaso escolhido. Ananias estava com o quê? Estava com medo. E ele falou assim: Senhor, esse é um perja. Esse é um homem que está perseguindo o teu povo. Aí Deus fala com Ananias: vai, Ananias, porque ele é um vaso escolhido meu. Quando Deus, Ele precisa disso, sabe? Nós estamos caminhando para um tempo que nós precisamos tirar todo o medo, sabe? Todo o medo de nós vamos ser perseguidos por A, B ou C. Mas nós não podemos falar assim: eu nego ao meu Salvador. Se eu e você, nós nos mantermos firmes, Ele vai abrir a nossa visão. Como foi o caso de Estevão. Estevão estava ali sendo apedrejado. Aqueles homens estavam tentando apedrejar Estevão. E a palavra, ela vai nos falar que, de repente, os céus se abriu para Estevão. Estevão teve uma visão aberta, olhos abertos. Estevão viu. Se eu e você queremos ter os céus abertos, queremos ver, nós precisamos nos posicionar. Não adianta a gente pensar que nós vamos ver se nós não jejuarmos, se nós não orarmos mais, se nós não buscarmos mais a Ele. Não adianta, porque quanto mais nós buscamos, aquele que é muito dado é muito exigido. Não adianta falar que não. Às vezes a gente fala assim: poxa, o irmão lá vê as coisas, né? Mas a gente não sabe o quanto que aquele irmão, ele realmente, ele é usado naquela área porque ele ora, porque ele jejua e ele busca da palavra. Então, sempre os fundamentos são o mesmo, a pregação sempre ela é a mesma. É leitura da palavra, é oração, é jejum, é busca intensa do nosso Deus. Essa noite nós estávamos cantando, quando nós estávamos cantando, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E eu estava pensando: Senhor, o quão poderoso o Senhor é. O quão poderoso o Senhor é. Eu não sei o que você está vindo buscar. De repente você está vindo buscar visão aberta, céus abertos. Então busca sim, mas busca intensamente. Mas deixa Ele também mostrar a você quais são os problemas que nós precisamos tirar de nós mesmos, para que o nome dEle seja glorificado na minha e na tua vida. Porque nós queremos sim, de fato nós queremos que Ele seja o centro
da nossa pregação, que Ele seja o centro da nossa vida. A Bíblia também vai nos falar sobre Bartimeu. De repente, Bartimeu, aquele cego que gritava, e está lá em Marcos 10, vai falar sobre Bartimeu. E a palavra fala que Bartimeu, quando ouviu falar que Jesus estava passando, ele gritava: Senhor, tenha misericórdia, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós estamos em época de pedir ao Senhor: Senhor, tenha de misericórdia de nós. Traz para a gente, Senhor, traz para a gente, Senhor, mais e mais e mais da tua gloriosa presença. Porque nós precisamos, irmão, nós estamos necessitados disso. Nós estamos necessitados que Ele mova as águas dentro das nossas vidas. O Espírito Santo precisa ser movido dentro das nossas vidas. Mas para isso, é preciso que eu e você percamos todos os medos. Percamos todos os medos da nossa vida. E que nós possamos realmente assim, olhar e ver. Que Salmos mesmo fala o quê? Os meus olhos ficaram abertos durante as vigílias da noite para meditar aonde? Na tua palavra. Quer ter olhos abertos? Medita na palavra do Senhor. Ela vai estar sempre purificando as nossas vidas. Salmo 121 fala assim: eleva os meus olhos para o monte. O salmista fala isso. Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro e o teu socorro, ele só vem de um lugar. Ele vem dos céus, ele vem do Senhor. Ele não vem de outra parte. Essa semana eu estava conversando com o Senhor e eu falei: Senhor, quem vai nos livrar desse sistema se não for o Senhor que nos livre? Porque é Ele que nos livra. É Ele que nos purifica. É Ele que nos santifica. É Ele que nos lava com o sangue dEle todos os dias. E nós somos mais do que privilegiados em poder servi-los. Agora, Apocalipse, e aqui eu vou terminar a minha palavra. Apocalipse fala assim: aconselho-te, Apocalipse 3, que de mim compres ouro provado no fogo. Mas aí depois ele vai falar assim: compra roupas brancas. Mas ele também fala assim: eu aconselho que vocês comprem colírio. Unja os teus olhos com colírios para que vejas. Precisamos usar sempre o colírio do Senhor, porque a visão do Senhor não é igual à nossa visão. A nossa visão, ela é turba. A nossa visão, ela é a visão, é aquilo que Samuel mesmo, quando ele foi ungir o rei, o Senhor falou para Samuel: Samuel, você está vendo esteticamente. Porém, Samuel, a minha visão é diferente. Eu estou vendo o coração. Então lembra, o Senhor dos altos céus, Ele está olhando para mim e para você. Não deixa de se lavar no tanque. Não deixa de sempre olhar para dentro de você mesmo, dentro de mim mesmo, e ver o que nós estamos precisando. Porque nesse mundo, às vezes, nós buscamos tanta coisa, né? Às vezes nós vamos para a igreja, aí a gente pede um carro novo, uma casa nova. Isso tudo é bênção do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer trabalhar, Ele quer curar a minha alma. Ele quer curar a tua alma. Ele quer, como a Rita falou aqui nessa noite: alma minha, por que tu estás abatida? Confia no Senhor. O salmista fala assim: olha, confia no Senhor, independente de qual seja a tua frustração, independente de qual seja o teu medo, Ele está aqui para te curar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar. De repente você está na mesma situação minha, né? Que eu tive, com medo. Medo de alguma coisa. Medo de algo acontecer. Às vezes nós temos medo até de ficar doente. Olha quantos medos que nos envolve.
E eu gostaria de orar com vocês, pedindo ao Senhor, Senhor, abre nessa noite a nossa visão. Tira de nós todo o medo, tudo aquilo que não provém do Senhor. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração, aquele que sentir. E vamos orar, Senhor, diante da tua gloriosa palavra, Senhor. Senhor, o Senhor me falou tanto, Senhor, que eu preciso olhar para a minha face, Senhor. Olhar, Senhor, para a minha feição, Senhor amado, ó Deus, para que eu possa ver dentro de mim mesma o que está acontecendo, Senhor. Senhor, eu lhe clamo nessa noite que assim como o Senhor, meu Deus amado, aquele dia o Senhor subiu ali comigo, Senhor. Naquele lugar, o Senhor tirou de dentro de mim tudo aquilo, Senhor. Talvez quantas vezes, Senhor, o Senhor me quis usar dentro daquele lugar. Quantas almas que estavam tão ali perdidas, Senhor, e talvez o Senhor queria me usar, Senhor, porém o medo me impedia de eu entrar ali dentro daquela comunidade, me impedia de eu estar dentro daquele lugar, Senhor. Senhor, eu lhe peço perdão, Senhor, porque eu não via, Senhor amado, ó Deus, como quem pudesse trabalhar, Senhor, no profundo da minha alma. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor usou o teu servo, Senhor, de uma forma extraordinária, Senhor. Teve um homem, Senhor, que ouviu a tua voz. Teve um homem, Senhor, que ouviu o teu chamar, que ouviu, Senhor amado, ó Deus, para que me pudesse me tirar dessas prisões, Senhor. Senhor, eu quero te exaltar, Senhor, e te glorificar, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, visita, Senhor, os meus irmãos. Senhor, talvez quantos que estão aprisionados por medo, Senhor. Medo, Senhor amado, de ficar doente, medo que não vai dar certo, medo que não vai alcançar a bênção que o Senhor já determinou, Senhor. Mas nós te pedimos nessa noite que o Senhor, meu Deus, venha quebrar todos os aguilhões, venha tirar todas as escamas dos nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver sim, Senhor, que existe, Senhor, um exército, Senhor, conosco, Senhor. E muito mais é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Senhor, quem nos separará do teu amor, Senhor? A tribulação, a angústia, a dor, o medo, nada poderá nos separar de ti, Senhor. E é por isso, Senhor, que nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Pai, porque tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores, tu és a nossa prioridade, Senhor. Tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso bom pastor que nos leva a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz, Senhor. Nós queremos exaltar, Senhor. Nós queremos te exaltar porque tu estás assentado no teu trono, Senhor. Senhor, é assim como o Senhor chorou, Senhor, quando viu Lázaro, Senhor. O Senhor chora pelas nossas causas, para que nós possamos, Senhor, sair da onde nós estamos. E eu quero te louvar, Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te dar graça, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos mantido em pé. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos guardado, nos protegido, Senhor. Eu te louvo, meu Pai. Eu te louvo por essa igreja. Eu te louvo por cada irmão aqui neste lugar. Eu te louvo pelos pastores, pelos diáconos, presbíteros, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque nós fazemos parte do teu corpo, Senhor. Ah, Senhor, quão privilegiado nós somos, Senhor, de podermos fazer parte de Ti, Senhor, de poder fazer parte de Ti e ter uma esperança no nosso coração, porque assim como o Senhor é, nós o veremos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus.